novas gerações têm uma noção de que o Campeonato Paulista é algo secundário no futebol de hoje. O primeiro tri começa com um título histórico. O campeonato de 22 ficou para sempre como o campeonato do ano do centenário da independência do Brasil. Jornais da época diziam que outro campeão igual só em 2022, um ano que ainda nem chegou. Então teve esse peso. O Corinthians durante muitos anos foi chamado de campeão do centenário por causa desse título de 22. Ainda naquela década, o Corinthians vai ganhar 6 de 10 campeonatos disputados, vem um segundo tri, 28, 29 e 30. Esse sim representado pelo chamado trio final, formado por Tufi, Grané e Deodébio. O trio final, nas escalações antigas, era como se você estivesse vendo o time da frente para trás. Então ele era o trio final, porque era o goleiro e os dois zagueiros. O goleiro era o Tufi Neumann. E o Tufi era uma figura fantástica, um galã, usava costeletas negras, uma camisa preta, era chamado o Satanás, goleiro acrobático, um grande aventureiro. Já nos anos 20 ele tinha sido campeão pernambucano pelo América do Recife. Imagina um cara que roda o mundo de origem libanesa, né? Chegou a participar de filmes. Fez um filme sobre futebol junto com craques da época, como o Feitiço. Dizem morreu enterrado com a camisa de jogo do Corinthians. Morreu ainda muito jovem, em 1935. Trabalhou em cinema, em salas de cinema, no Cine Santa Helena, da Praça da Sé. Um jogador de muita história. O Grané era o 420, era dono de um chute potentíssimo. O 420 era o canhão, era o calibre do maior canhão da época, de fabricação alemã. E o Grané tinha um chute tão forte que corria a lenda de que ele matou o irmão com um chute. Lenda prontamente desmentida em uma entrevista que eu fiz com uma filha do Grané, Dona Josefina. Dona Josefina me explicou que não. Isso aconteceu em uma brincadeira em que um chute do Grané realmente atingiu o irmão e ele caiu e depois eles saíram. O irmão recebeu os curativos devidos e voltou. Não teve essa história. Mas ficou para a história que o Grané teria matado o irmão com um chute. E o Armando Deodébio, um zagueiro duro, diz a lenda que nunca jogou mal, que Deodébio jamais teria jogado mal. Um dos primeiros a jogar na Itália, foi jogar na Lazio, depois voltou, já veterano, participa de alguns joguinhos nos títulos de 37, 38 e também até 39, quando ele já era o técnico. O Deodébio é um histórico, tanto como jogador, depois como técnico, campeão de 41, foi pelas origens italianas, também teve uma participação no Palmeiras, como técnico da seleção paulista. E são 3 figuras marcantes da história do Corinthians, tão marcantes que elas não conseguem ser citadas separadamente, elas são uma coisa só: Tufi, Grané e Deodébio.